Quando o assunto é aula experimental, a gente precisa aprender algumas coisas. A primeira delas é que essa estratégia ela foi adotada por academias com o objetivo de executar uma venda, fidelizar o aluno ao espaço. E por que eu trago esse tema para a nossa profissão? Porque nós não vendemos um espaço, nós prestamos um atendimento. Então, é um tema muito importante para a gente refletir, porque a aula experimental nada mais é do que dois desconhecidos pela primeira vez se encontrando. E aí eu vou abordar alguns temas contigo sobre isso. Vamos começar a pensar da seguinte forma. Um cliente agendou uma aula experimental com você. Ele é cardiopata? Ele é hipertenso? Ele é diabético? Ele tem alguma hérnia? Ele tem algum outro problema articular? Como é que é o temperamento desse cliente? Será que ele faz algum tratamento psiquiátrico? Será que ele perdeu um ente querido? Eu estou trazendo algumas reflexões que vão fazer toda a diferença entre contratar um espaço ou contratar um serviço. Então, aula experimental, primeiro que você não é um brigadeiro, para alguém experimentar e achar que é bom ou é ruim. Segundo, que o cliente, ele não tem parâmetro técnico de avaliação. E aí o que resta? A dor. Trocando em miúdos, se o camarada acorda dolorido, se a menina acorda com a coxa, bumbum dolorido, ela vai falar, nossa, essa treinadora, esse treinador é maravilhoso. E se isso não acontece, ela vai falar, foi muito fraco. Então, para evitar com que, antes de tudo, você exponha o seu cliente a um risco e evite um risco para você, porque o que a gente está falando aqui é uma coisa muito séria, segue aqui a minha orientação de protocolo. Tenha um espaço particular para atender esse cliente pela primeira vez. Não vai direto com a mão na massa. Sem comunicação, você não vai entender quem é a pessoa e a pessoa também não vai te conhecer. E aí o que vai restar é a porrada, É você ir lá e, vou fazer um treino forte, porque é o meu momento de fazer minha propaganda. Mas eu tenho uma notícia para fazer, para você. É uma propaganda equivocada, tá? De novo, a estratégia de aula experimental, ela é bem diferente entre quem vende um espaço, no caso as academias, e quem presta um serviço. Diferenças principais. Numa academia, é o ambiente, o cara vai conhecer, ele vai saber, aqui tem piscina, água salinizada, nossa, essa aula aqui é legal, o senhor pode frequentar, a menina vai adorar, seus filhos e tudo mais. É mais ou menos como se apresenta uma casa, Você vai comprar ou alugar uma casa, O que o corretor faz, ou o proprietário da residência faz? Te mostra os cômodos, te fala do material, diz que o arquiteto é um arquiteto renomado e por aí vai. Agora, se ele quer te cativar, a pessoa, o amigo, ele não fala da casa, Ele te põe à mesa
e ele te presta um bom almoço, um bom jantar, um bom chá, um bom café, um bom vinho e por aí vai. Então, eu espero que você entenda essa diferença. Os donos de academia, os proprietários de academia, eles mostram a casa e falam do material. Nós, treinadores, sentamos à mesa, tomamos um bom vinho, conversamos. E esse é o cunho de aula experimental quando se é um prestador de serviço. De nada adianta você pegar um desconhecido, uma desconhecida e fazer 1000 coisas se não existe isso aqui, ó. Comunicação. Saber da pessoa, da história dela, sorrir um pouco com ela. A aula experimental é o momento de uma entrevista, onde você vai perceber se aquela pessoa é ansiosa, se aquela pessoa está procrastinando, se aquela pessoa está buscando aquilo ali de verdade ou por uma imposição social, saber se aquela pessoa perdeu um ente querido, se aquela pessoa vem de uma depressão. Eu estou falando de coisas muito sérias. Então, eu sugiro que, e aí compartilhando um pouco do meu protocolo pessoal, tá? Crie a jornada do aluno. Entrou em contato com você um questionário técnico, tá? Ao longo, se for o caso, eu posso passar mais informações sobre isso. Mas nesse questionário técnico, deve-se ter questões de saúde, questões pessoais e questões futuras de objetivos, tá? Isso já vai te trazer uma primeira camada de informações daquela pessoa. E o mais importante, ela vai te ver como profissional. A nossa profissão, de novo, é muito próspera, muito valiosa. Só falta nós sermos mais profissionais. Se você marca uma aula experimental pelo WhatsApp, de qualquer forma, e chega lá e sai metendo a mão, desculpa, você vai ser mais um, você será mais uma. E a gente não está aqui para ser medíocre. Eu não estou falando de nada motivacional, eu estou falando de fatos. A nossa profissão está no olho do furacão para decolar. Nós temos a informação a nosso favor, nós temos a saúde em alta e nós temos um número absurdo de pessoas, incontável de pessoas, que entenderam a importância do atendimento personalizado. Hoje, as pessoas mais esclarecidas e que podem nos remunerar, que não adianta a gente estar falando para pessoas desconectadas com a nossa realidade, esse número de pessoas já entendeu que não basta estar matriculado na academia A ou B, por mais nome que tenha. Ela já entendeu que sem um bom direcionamento de um profissional sério, que sabe o que está fazendo, que conduza com profissionalismo, ela não vai chegar a lugar algum. Aliás, a maioria dos profissionais de saúde, mais bem orientados, não mandam mais as pessoas fazerem atividade física. Eles mandam as pessoas procurarem profissionais de educação física. Porque já se entendeu a nossa relevância. Agora, de novo, de nada isso nos vale se nós não adotarmos o nosso protocolo pessoal. Então, voltando para ele, o que eu te oriento? Primeiro, um questionário técnico. Não precisa ter muita burocracia, tá? É importante falar sobre isso. Também tem colegas de trabalho que se equivoca. Por que se equivoca? Porque torna as coisas muito difíceis, sabe? E o mundo tá
muito prático, essa é a verdade. Eu falo com um camarada do outro lado do mundo, com um cliente de outro continente, apertando um botão. Então, o nosso grande desafio é passar profissionalismo sem dificultar. Tem muito colega de trabalho que confunde isso. Então, é mais ou menos assim. Como se eu quisesse... Aliás, vou dar um exemplo, tá? Eu fui comemorar meus 20 anos de casado na Turquia. E aí, aquele clima de apaixonado, eu e minha esposa, e a gente entrou num ateliê de tatuagem. A gente já entrou certo, sabe? Convicto, ou seja, já estava vendido. A gente entrou e falou, nós queremos criar um símbolo aqui com as nossas iniciais e o número 20. O que faltava ali? Só o profissional ter o seu protocolo pronto. Só que eles não sabiam o que fazer. Então um empurrava para o outro, um perguntava para o outro, um não tinha criatividade, o outro tinha que... A ponto de chegarem para a gente e pedirem para a gente passar depois lá. O que aconteceu? Nós fomos para outros lugares e não fizemos a nossa tatuagem de 20 anos. Por que eu trago esse exemplo? Porque tanto a venda quanto a compra, gente, ela tem um time. O cliente que vai te procurar, com certeza, e é importante que você entenda isso, o camarada que procura um personal trainer, uma personal trainer, ele já não está na camada da massa, porque não é um serviço barato. Ele já se informou, ele já está pré-convencido de que isso é importante. E é fundamental que a gente tenha essa leitura, porque existem 3 categorias nisso. Existe o profissional de educação física, que dá algumas aulas, né, e complementa a renda. Existe o personal trainer, mas que, né, mora com a família, ainda é um garoto, então assim, tá ali, mas não depende, né? E existe o treinador profissional. Eu sou um treinador profissional, ou seja, a minha fonte de renda vem da minha profissão de carreira de treinador profissional.